Bom, né, gente? Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Olha que bênção, nós estamos recebendo aí o Tiago aí hoje, ó, Cledinha, ó. Aleluia, hein? O Rafael veio, é sua filha, Rafael? Como que ela chama? Com a Alice, bem-vinda, viu, Alice? Amém? Eu vou falar lá, o senhor Arnaldo é da casa, né? Bem-vindo, senhor Arnaldo, Deus é bom, amém? A irmã Glória também, bem-vinda, no nome do Senhor Jesus. A Rosa está falando assim, eu estou aqui também hoje. 2 Samuel capítulo 6, todo mundo achou? Você vê que o Júnior fez aniversário, gente. E nós estamos pensando que o Júnior no aniversário ele ia trazer um bolo grande e botar ali, ó. Eu falei, o que é isso? Todos encontraram? Final de semana prolongado é complicado, né, gente? Todo mundo precisa viajar, descansar um pouquinho. Mas também é um tempo que nós temos para servir a Deus. Eu queria falar um pouco, amados, sobre algo que eu sinto muito. Eu assisto cultos quase todo dia, né? E eu tenho sentido tanta falta na igreja de Deus, de se falar de Deus, de se falar de Jesus, falar da presença do Espírito Santo, da necessidade que nós temos. Nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus. E parece que os cultos de hoje, eles estão tão focados na necessidade do homem, só falam de curar, de prosperar, que o cara tem que crescer, que ele tem que deslanchar. Mas sem Deus, amados, não adianta absolutamente nada. Então eu queria ler com vocês, 2 Samuel capítulo 6. Não vou ler o texto inteiro não, vou ler o verso 9 primeiro, depois a gente conversa sobre o texto. Verso 9 de 2 Samuel 6 diz assim, nesse dia, Davi teve um grande medo do Senhor e questionou, como poderá vir a arca do Senhor para ficar na minha casa? Davi suspirou pela presença de Deus, pela arca que representava a presença de Deus, e disse, como trarei a mim a arca do Senhor? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, fidelidade, pela tua graça e misericórdia para com as nossas vidas, Pai. Te pedimos, Senhor, fala conosco nesta manhã, manhã fria, manhã de ceia, manhã em que nós precisamos ouvir a tua voz, mais uma vez. Ministra ao meu coração, que fala ao coração dos meus irmãos que ouvem, e ajuda-nos, Senhor, a descobrir como traremos a nós a arca do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Eu não sei qual é a sua experiência com a presença de Deus. Veja bem, não estou falando de frequentar a igreja. Frequentar a igreja, muita gente frequenta, vai nos cultos, participa, ouve as mensagens, tem gente que ajuda, contribui, dá oferta, dá dízimo, está tudo bem. A questão é o quanto nós temos sede e fome de Deus. De vir com a expectativa, eu gostaria que Deus falasse comigo. Voltar para casa com uma certeza, Deus falou e eu preciso mudar. Porque se a pregação não mexer com você no sentido que você precisa mudar, não foi o evangelho pregado, ou você não ouviu o que foi pregado. Porque o evangelho nunca dirá que você está bem, que você está perfeito, nunca. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais perto dele nós chegarmos, mais nós vamos ver os nossos defeitos, porque ele é santo. Algumas pessoas interpretam o Provérbios 4,18 de maneira equivocada. Diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar a manhã perfeita. Então assim, quanto mais eu sou justo, quanto melhor eu sou, mais linda a minha manhã. Não, meu queridão, quanto mais próximo você chega daquela luz que é o Senhor, mais os teus defeitos aparecem. Então às vezes, querido, está dando tudo certo na nossa vida, a gente está indo bem. A vida está transcorrendo normalmente, parece que Deus aprova tudo que nós fazemos. Mas eu só vou saber se Ele aprova se a minha vida está batendo com o que está escrito. Se está fora da palavra,
Não dá. Então, o texto que nós lemos, Davi já é rei. Davi foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido lá em 1 Samuel, quando, no capítulo 16, o profeta vai até a casa de Jessé, e entre os filhos de Jessé, ele escolhe um, derrama o óleo sobre a cabeça do Davi. Davi é ungido para ser rei em Israel, mas ele continua no campo, cuidando de ovelhas. Depois de um tempo, Davi vai ao vale de Elá, e tem uma tropa de Israel de um lado do vale, do outro lado os filisteus, e lá no meio está Golias, desafiando todos os dias o povo de Israel, durante 40 dias, Davi vai, desce, luta com Golias, o vence, e aí ele passa a fazer parte do grupo que acompanhava o rei Saul, mas ele ainda é somente o Davi, o escudeiro do rei. Depois de um tempo, Saul começa a perseguir Davi, e ele então se afasta, e depois de muitas lutas, ele se torna rei em Hebrom. Lá é ungido rei pela 2ª vez, e reina em Hebrom, enquanto Saul continua reinando em Israel. E depois da morte de Saul, então, o Abner, que é o general de Saul, chama Davi para um acordo, e ele traz o povo de Israel para próximo de Davi, e Davi então é ungido rei de todo Israel. 3ª unção de Davi. E agora ele vai reinar, ele reinou por 40 anos, 6 anos e meio em Hebrom, e os demais anos, agora sobre todo Israel. Depois de Davi, o seu filho Salomão vai reinar. Salomão falhou, ele pecou, o reino é dividido, o reino do norte, reino do sul, o reino do norte com 10 tribos, a principal delas, Benjamim. Reino do sul, tribo de Judá. O reino do sul, do norte 10 tribos, e lá vai se formar uma capital, é Israel, a capital é Samaria. Reino do sul, Judá, sua capital é Jerusalém. Logo, Israel peca, aquelas 10 tribos falham muito, eles são tomados pelo exército da Síria. Caiu Israel. Depois de um tempo, cai Judá, tomado pelos babilônicos. Então, para quem não sabe, o povo hebreu é o povo que começa com Abraão. Abraão, os hebreus são Abraão e sua descendência. Depois de Jacó, começa Israel. Vem Israel com Jacó, seus filhos, as 12 tribos. Quando eles vão para o cativeiro, acabou. Então você tem esses bobão que ficam falando, nós somos levitas. Não existe levita. A tribo de Levi acabou. Eles vão para o cativeiro, e no cativeiro não volta mais. Quem vai para a última tribo que vai para o cativeiro é Judá. E quando volta, não tem mais as 12 tribos. Voltou um povo, o povo judeu. Então a diferença de hebreus, israelitas e judeus. Agora, no tempo que nós estamos vivendo, o Davi vai reinar. Só que Davi tem lá, em Israel, tem um lugar da tenda. A tenda tem 3 espaços. O primeiro é o pátio. Depois ele tem um lugar santo. E depois ele tinha um terceiro lugar, que tinha as cortinas, o santo do santo. O santo do santo está vazio. Porque nos dias de Saul, o povo de Israel foi enfrentar os filisteus e perdeu a guerra. Estavam derrotados, envergonhados. Então eles tiveram uma ideia, parecia os crentes dos nossos dias, os crentes das campanhas e da unção. Eles foram pegar a arca da aliança para enfrentar os inimigos, pensando, nós vamos levar a presença de Deus, quando eles virem a arca, eles vão se aterrorizar. Nem é assim que os caras fazem? Nós vamos consagrar agora o que nós somos no monte. Tudo mentira. Aí, eles passam uma vergonha danada, eles perdem novamente a batalha, e a arca é tomada pelos filisteus. Mas a arca traz prejuízo para os filisteus, então eles deixam a arca, ela vai para a casa de um homem chamado Abinadab. Lá ela fica por 20 anos. 20 anos, Israel esqueceu da presença de Deus. Saul não fez o menor esforço para ir buscar a arca. A arca representa a presença de Deus. Às vezes a gente continua no comando, continua dirigindo o culto, continua pregando, continua cantando, e a presença de Deus já foi, e acabou, foi-se a glória de Deus.
Não importa se você está no ministério, importa se a presença de Deus está aí. E aí, o Saul está reinando, mas não tem a presença de Deus. Davi começa o seu reinado quando ele toma Israel. Primeira coisa, vamos buscar a arca. Onde está a arca? Está na casa de Abinadab. Aí Davi pega e ele prepara então um grupo de pessoas, olha só, mais uma vez, verso 1 do capítulo 6, mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens para buscar a arca. Conduziu-os até a cidade de Balá, em Judá, e com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, o Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocar a arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão e tirar da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Olha só, eles estavam tão desacostumados de ter a presença de Deus, que eles sabiam que a arca deveria ser conduzida pelos levitas. Tinha uma forma de conduzir. Não, eles prepararam um carro novo, tudo bonitinho, e mandaram buscar a arca. Quem que vai conduzir? Os meninos da casa. Uzá e, como que é o nome do bendito aqui? E Aiô, os filhos de Abinadab. Cresceram, 20 anos a arca passou lá, olhando a arca todo dia. Devia brincar na arca. Perderam o temor. A arca que ficava no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote chegava lá. Aí eles estão conduzindo a arca, alguma coisa acontece, um boi tropeça, a arca vai cair, Uzá estende a mão para tocar a arca, Deus o fere e ele morre. Davi teme na hora, ele sabe que está errado, porque nós sempre sabemos quando nós estamos errados, sempre. Aí ele para tudo, deixa a arca perto de onde ele está ali, tem uma casa de um homem, chama Obed-edom, a arca vai para a casa de Obed-edom, e Davi volta, então, para Jerusalém. E ele, com essa dor no coração, ele grita: como trarei a mim a arca do Senhor? Como que eu trarei a presença de Deus para mim? Devia ter feito essa pergunta antes de reunir 30 mil homens e buscar a arca. Tudo que ele queria fazer estava certo, mas a maneira estava errada. Aí Davi deixa passar um tempo, começa a ouvir, o povo vai comentando: olha, Obed-edom está crescendo, a casa de Obed-edom está abençoada. Lá não tem doença, lá não tem problema, lá não tem briga, lá não tem confusão. Por quê? Porque a presença de Deus está lá. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu vejo muita igreja fazendo a campanha, entregando a arca da casa de Obed-edom. Você não precisa levar a arquinha para sua casa, não, só precisa levar a presença de Deus. É a presença de Deus que tem que entrar lá, não é um objeto. Os objetos inanimáveis, eles não têm poder nenhum. Leva a presença. Quando a presença de Deus chegou, a casa de Obed-edom toda foi abençoada. Davi, quando ouve que Deus está fazendo bem para Obed-edom e toda a sua família, ele diz: quero a arca aqui. E aí ele vai e faz diferente. Qual é o histórico? Como é que a gente tem que fazer? Olha, tem os levitas, eles têm que conduzir a arca, carregam nos ombros e tal. Então Davi vai, pega, põe o povo, veste uma roupa sacerdotal, e ele vai junto com os levitas, e ele vai dançando perante a arca, dançando de alegria na presença do Senhor. Davi vai celebrando, e a cada 6 passos ele para a arca e oferece sacrifícios de louvor ao Senhor. E assim ele vem da casa de Obed-edom até Jerusalém. E a mulher dele, a Mical, aquela filha do Saul, está na janela, e quando ela vê Davi dançando diante da arca, ela fala, olha, com desprezo no coração, esse aí se dança despido diante dessas mulheres, como um qualquer. Davi falou: porque Deus escolheu a mim antes da casa do teu pai. Ela, porque murmurou, ficou estéril, nunca deu à luz. Então, mais um ensino para a igreja, para não reclamar do pastor depois. Quando você fica um murmurador, você se torna estéril, não produz nada. A esterilidade vem para os críticos. E aí, Davi então está trazendo a arca. Que lições, irmãos, nós temos para aprender com isso? Sobre a presença, a glória de Deus, que nós temos que desejar todos os dias. Todos os dias. Primeira coisa é que nós podemos perder
a presença de Deus. Eles perderam porque eles brincaram. A arca estava na casa do sumo sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos, Hófnis e Finéias, e eles estavam exercendo o sacerdócio. E o pai não os corrigiu quando eles usurpavam os valores que entravam, e as mulheres que iam lá servir se prostituíam com eles diante da arca. Não são palavras minhas, está no texto bíblico. E Deus alertou ele e disse que ia romper com a casa dele e exterminá-los. E morre os 2 filhos de Eli. E ele morre no mesmo dia quando tem a notícia, a arca é tomada. Então, a primeira lição para nós, queridos, às vezes você começa tão cheio de vida com Deus, tão empolgado, então eu quero servir a Deus, e ora toda semana, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero, e desejo, de repente, Deus derrama dom sobre a vida da pessoa, e depois de um tempo ela acostuma com aquilo, e vai fazendo coisas erradas, uma atrás da outra, achando que está tudo bem, porque continua no ministério, continua servindo, continua no altar, mas a glória de Deus já foi. E acabou de foi-se a glória do Senhor. Eu não acredito em gente de olhos secos. Se você não é capaz de chorar pelos seus pecados, você não conheceu o eterno ainda. É impossível uma pessoa que esteve com Jesus e não chorou pelos seus próprios pecados. Impossível. Então a primeira lição é essa. Nós não podemos brincar com Deus. O que aconteceu com eles? Pensou que Deus era manipulável. Vamos levar a arca, porque chegando lá é objeto, né? Vamos levar um objeto sagrado. Você sabe, de vez em quando vem uma pessoa e fala, pastor, não dá para levar um lencinho ungido? A mulher um dia, no final do culto, insistiu comigo que queria comprar uma rosa, que tinha aqui no negócio, no vaso, lá na Vila Ré. Eu falei, moça, isso aí é de plástico. Não, eu queria levar uma rosa ungida, eu veio com R$50 na mão. E eu falei com aquela senhora muitas vezes que não existe rosa ungida. E ela insistindo. Eu falei, moça, leva quantas rosas a senhora quiser, pode levar. Até o vaso eu dou, porque ninguém tira mais da cabeça deles que existem objetos ungidos. E isso não aprendeu lá fora no centro de macumba, não, aprendeu dentro da igreja. Igrejas que servem como centro de macumba, ungindo objetos e dando para as pessoas. Segunda coisa, Deus é soberano, Ele não permite que a sua glória seja tratada como talismã. Agora, sou cheio do Espírito Santo, onde eu for, Deus vai fazer coisas, meu irmão. A glória é dele, não é sua. Às vezes a gente quer manipular as pessoas, né? Já viu? Culto normal, gente. Estou falando com pessoas aqui, sossegado, daqui a pouco começa. Tem alguém para interpretar as minhas línguas? Não, então cala a boca, meu. A Bíblia diz, você não tem quem interpreta, fica aqui. Pastor, mas não pode ter liberdade no juízo? Pode. Não, mas eu preciso fazer isso no microfone para chamar a atenção de todo mundo? Para mostrar que eu sou bom? Entende como é que é? Às vezes a gente não entende nada, irmãos. Terceira coisa, a verdadeira força, a vitória vem de submissão. Se nós nos submetêssemos a Deus, a gente não precisava lutar contra o inimigo toda hora. Porque o nosso Senhor batalha as nossas batalhas. Sabe, irmãos? Muitas vezes vocês verão, essa luta não é vossa, ela é do Senhor. Acabou. Mas às vezes a gente quer brigar. Aí então a arca perdida ficou na casa de Abinadab e deu prejuízo. Passou 20 anos lá, não aconteceu nada. E por que na casa de Obed-edom, em 3 meses, tudo foi abençoado? Qual a diferença? A diferença, irmão, talvez seja porque o Abinadab, quando a arca chegou, talvez tenha até tido alegria. Oh, a arca de Deus, pode ficar aqui. E foi acostumando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A gente acostuma com as coisas, né? A gente acostuma com as coisas de Deus, irmãos. Acostuma com os louvores. Acostuma com as pregações. Tem gente que fala assim para mim, pastor, mostra a Bíblia. Pastor, eu lembro do dia que você pregou essa aí, ó. Está marcado. A pergunta devia ser, o que você aprendeu no dia que eu preguei essa mensagem que você marcou aí? Devia ser isso, né? A gente acostuma. Vai ficando morno o negócio. Agora imagina a diferença, 3 meses na casa de Obed-edom. A
arca chegou lá. Culto na casa de Obed-edom. 3 meses de culto. Todo dia. Aleluia, oração, louvor, adoração. Deus vai fazer. Deus está conosco. Deus está presente. Tem gente sendo transformada. Irmãos, a presença de Deus tem que trazer transformação aonde ela estiver. Amém? Nós não sabemos exatamente o que foi que Deus fez lá, mas a Bíblia diz que a casa de Obed-edom prosperou, que tudo deu certo. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. Se eu levar a presença de Deus para minha casa, meu irmão, vai fazer diferença. Tem que fazer. Aí as pessoas às vezes falam, pastor, mas então Deus não está comigo porque eu tenho problema, eu tenho doença. Irmão, isso acontece com todo mundo. A gente adoece, perde o emprego, quebra o carro, rouba a gente. Essas coisas acontecem com todo mundo. Isso não tem a ver com presença ou não de Deus. São circunstâncias que a vida muitas vezes nos leva a passar por elas. A diferença é quando a presença de Deus está, isso não te derrota, isso não te derruba, isso não faz você parar, isso não vai adoecer o seu coração e a sua alma. Você vai continuar acreditando, Deus está cuidando de mim, Deus é bom, Deus é bom. Entende? Às vezes a gente não consegue entender isso. Aí a terceira lição, o que me encanta aqui, é que Davi, ele suspirou, ele quis, eu quero trazer a arca de Deus para mim. Eu quero essa presença. Por quê? Porque Davi tinha algo diferente do Saul. Deus, quando escolheu, disse, eu escolhi um homem segundo o meu próprio coração. Davi é o suave salmista de Israel. Davi ficava lá sentado nas campinas verdes, lá tocando a sua harpa, fazendo os seus salmos, um coração pronto para servir a Deus. E embora ele fosse um homem de lutas, de guerra, mão cheia de sangue por causa das guerras, mas também um coração pronto para adorar a Deus. E ele sabia, sem o Senhor eu não posso ir a lugar nenhum. Toda a batalha ele perguntava, devo ir contra essa tropa? Não devo ir? Quem vai? Como é que a gente faz? E agora ele está dizendo, eu preciso trazer a arca do Senhor. A pergunta para mim e para você é, será que nós precisamos buscar de volta a presença de Deus para a nossa vida, irmãos? Será que em algum momento da nossa história nós deixamos de lado aquela graça que a gente tinha no começo, aquela alegria de servir a Deus? Não porque estou na escala, hoje é meu dia, eu vou para a igreja. Hoje eu vou ministrar, eu tenho que ir. Não, eu não vejo a hora de chegar o meu momento de estar lá. É muito diferente. Então, peguei 4 liçõezinhas simples de Davi. Exemplos. Primeira coisa que Davi fez, ele vestiu-se de uma roupa sacerdotal. E cheio de alegria ele foi buscar a arca. O que significa vestiu-se de uma roupa sacerdotal? Davi estava com as vestes corretas para estar na presença de Deus. E não estou falando de roupa, de tecido. É a maneira como a gente se comporta na presença de Deus. É a maneira como caminhamos. Davi foi cheio de alegria. Davi, quando ele põe uma roupa sacerdotal, ele está dizendo assim, sou sacerdote do Senhor, a minha vida te pertence, meu coração é teu, tudo que tenho pertence a ti, Senhor. Com alegria, ele está buscando a Deus, com todo o seu coração. Jeremias 33, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Às vezes, irmãos, a gente não busca a Deus. Muitas pessoas oram porque querem poder. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero poder. Com poder? Vai para Brasília lá, com aquele meio daqueles corruptos, se é poder que você quer. A graça de Deus é outra coisa. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quem faz é Deus, não sou eu. Então Davi, ele tira a roupa de rei e põe a roupa de sacerdote. E ele vai feliz da vida, pulando, saltando de alegria. Pensa, você sai de casa saltando de alegria para vir para a presença do Senhor? Você sai de casa feliz, hoje é culto, aleluia, hoje eu vou estar lá. Às vezes a gente, não, irmão, você nem liga, fica olhando o relógio, será que será que vai fazer frio, vai fazer sol? E depois a gente chega aqui no meio do culto, acha que Deus vai tocar na gente com a vara de condão e vai dizer, enche do Espírito Santo. Não funciona assim. Nunca funcionou, nunca foi assim, irmãos. Nunca foi. Segunda coisa que o Davi faz,
Ele fez o transporte da arca conforme estabelecido pelo Senhor. Não tem mais carro novo. Não precisa dos 30.000 soldados. Quem são as pessoas que estão autorizadas a carregar a arca? É fulano de tal, então é você que vai fazer. Isso fala de obediência, irmãos. Às vezes nós queremos ser cheios da presença de Deus, mas nós somos desobedientes, nós fazemos do nosso jeito. Ah, mas eu gosto assim. O que eu gosto não importa. O que importa é como Deus quer. Entendeu? Às vezes nós só fazemos o que nós gostamos, quando gostamos. Se eu estou afim ou não estou afim. E Deus que tem que submeter a mim. Porque afinal de contas, né, a oração dos crentes poderosos é: eu determino, eu declaro. Como se Deus fosse o office boy deles. Você não determina, não declara nada. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem somos nós para dar ordem a Deus, irmãos? Então Davi, agora, ele está obedecendo. Ele é rei, mas ele está submisso àquilo que estava escrito lá. Quais eram as ordens que foram dadas para Moisés quando montou a tenda da congregação, quando estabeleceu a arca? Quem que vai cuidar? Como que vai ser feito? Entende? Às vezes a gente quer ser cheio da presença de Deus, mas desobedece a Deus a todo momento. Deus não trata com a desobediência, irmãos. Não trata. Terceira coisa que o Davi faz: a cada 6 passos, Davi sacrificava. Pensa o que é isso? 6 passos, gente. É esse tamanho aqui, ó. Cada 6 passos para... Mata um boi, um negócio, vamos sacrificar, vamos adorar a Deus. Isso fala de uma vida de constante adoração. Sacrificial, vida sacrificial. Nós, irmãos, nos nossos dias, ninguém se sacrifica por nada. Por nada. Duvido a pessoa dizer assim: não, eu estou abrindo mão do trabalho porque eu vou fazer tal obra. Difícil, dificílimo. Ah, é tal coisa, não, ó, você vai ter que ser promovido, vai ganhar mais, mas você tem que trabalhar em tal horário. O cara fala assim: não, nesse horário eu tenho culto na igreja. Não vou, não. Dias atrás eu estava fazendo um trabalho e a professora que estava dando a aula para mim lá no software, eu falei para ela: olha, tal dia eu tenho esse horário vaga. Ela falou assim: não, esse horário não dá. Esse horário eu tenho culto. Aí eu levantei os olhos: tem culto? Eu falei assim: eu tenho culto, eu não abro mão do culto por nada. Opa, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu não vejo isso, irmão, em lugar nenhum. E aquela baixinha me desafiou. Ela falou assim: eu não abro mão do culto por nada. Mas a maioria das pessoas, o culto sempre está em último lugar. Sempre em último. O Davi, agora ele sacrificava a cada 6 passos, parava. O mais importante aqui é a presença de Deus. O mais importante é a presença de Deus. Vamos adorar, vamos louvar, vamos sacrificar. Quarta coisa que o Davi fez: ele envolveu todo o povo na celebração. Quando ele chegou, todo Israel esperava, Davi dançando na frente da arca, o líder dançando, o rei dançando. Agora o povo todo junto, Davi pegou os pedaços dos sacrifícios e dava carne para pessoas, e pão e vinho para todo mundo. Todo mundo tem que estar envolvido na adoração. A bênção de Deus não é só para mim, ela é para todos. Irmão, quando eu vejo alguém dizer assim: eu estou sendo abençoado, mas quem está sendo abençoado com você? Ninguém. Então, me permita dizer que a sua bênção não vale nada. A bênção só serve, irmãos, quando ela está abençoando outras pessoas. Quando você é abençoado sozinho, acabou em você? Quantos mais estão sendo abençoados através de você? O Davi fez a festa e todo mundo foi envolvido, todos celebraram. A única pessoa que não celebrou foi a Mical. Ah, você dança diante desse, como um vadio qualquer. Davi falou: mas Deus escolheu foi a mim, não foi a teu pai e a casa dele, né? Agora, quer saber de uma coisa? Você fica aí, seca, que aquelas mulheres que você falou que são vadias vão me valorizar. Quantos casamentos acabam? Porque a mulher é seca, dura, ela não tem coração, ela só tem crítica, ficou estéril. Querido e amado irmão,
Como é que nós estamos lidando com isso? A glória de Deus voltou para Israel, porque o rei sentiu que estava sem, estava vazio. Eu não tenho nada. Às vezes eu vou nos lugares assim, assisto uns cultos que é um negócio maluco. Você entra, parece um circo, é montado um negócio emocional para mexer com as pessoas que estão sentadas aí. Irmão, a pregação ela tem que chegar de maneira racional ao seu ouvido. O nosso culto tem que ser racional. Romanos 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que saibais qual a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Se for um negócio maluco, sensorial, você tem que sentir arrepio, enfia o dedo na tomada, no 220, você sente arrepio na hora. Com Deus não precisa de arrepio. Eu acredito que Jesus está aqui, mesmo que eu não o veja, porque está escrito que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele se faz presente. Eu acredito porque está escrito que ele não nos deixaria, estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu acredito, porque sei o que ele tem feito na minha vida. Então o que falta às vezes para nós, irmãos, é temor de Deus. Dizer, Senhor, eu preciso, Senhor, ser renovado. Minha vida, Senhor, está complicada, Pai. Porque não é possível, gente. Tantas pessoas vazias. Se o nosso povo, as igrejas têm lugar com 2.000, 3.000 membros. Por que que o povo não é transformado? Por que que a nossa sociedade continua corrupta? Porque são pessoas que vão por envolvimento só. Se fossem 2.000 crentes reunidos no mesmo lugar, aquele lugar pegava fogo, gente. Não é de gente pulando. É caráter, é vida na vida. Às vezes é isso que está nos faltando, vida na vida. Como é que nós estamos caminhando, queridos? Será que a vida que vivemos na igreja, nós somos capazes de viver lá fora? Qual é a minha linguagem lá fora? É a mesma que eu tenho aqui dentro? Minha maneira de me comportar, de olhar as pessoas lá fora, o mesmo olhar que eu tenho aqui dentro? Às vezes a glória de Deus vai embora, porque nós estamos nos comportando mal. Nós estamos vivendo uma vida ruim e falando que estamos na presença de Deus. E se estivéssemos, de verdade, Ele já teria dizimado a gente. Porque para chegar na presença de Deus, você não pode chegar sujo. Tem que chegar embaixo do sangue de Jesus. Então o grande desafio nosso, desafio meu, essa semana, nós estudando um texto para pregar, porque eu vi aquela notícia daquele homem que se suicidou. Eu preparei tudo, estudei a semana toda, e quando foi na sexta-feira, eu comecei a pensar, como é que a gente está andando vazio? Como é que a gente está andando tão vazio? Como é que pode? Aonde nós perdemos? E aí eu fui olhar a arca de Deus. Perdemos quando nós deixamos, irmãos, de ter o temor do Senhor. De acreditar que quem pode todas as coisas é só Ele. Nós não temos poder para nada. Muitas vezes nós temos a tenda. Tem o pátio. Tem o lugar santo, os pães da preposição, está tudo pronto. Mas o santo do santo está vazio. A arca não está mais lá, a presença não está mais lá. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que esse lugar que é o santo do santo, aqui dentro do meu coração, não falte a presença do Eterno. Nunca falte a presença de Deus, amados, nunca falte. O Davi trouxe de volta, mas ele ansiava, o grito dele era, como trarei a mim a glória do Senhor? Como que eu trarei? Eu já vi tanta gente simples, falando assim, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu quero ser batizado no Espírito Santo, como se ele pudesse, através do seu jejum e oração, fazer isso. Não faz.
Mas o que que Deus faz? Deus derrama na hora que quer, do jeito que quer. Mas quando Deus vê um coração desejoso, amoroso, tudo que a pessoa deseja é ser cheio do Espírito Santo, você acha que Deus vai dizer, não dou? Claro que Deus derrama com tanta alegria, irmãos. O que nós deveríamos é ter um coração pronto a buscar o Senhor. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença, Senhor. Desejo a tua presença, Senhor. Quanto tempo, irmãos, que a gente não faz uma oração dizendo assim, Deus, vem comigo, Senhor. Vem estar comigo, Senhor. Vem para casa. O Senhor muda a minha vida de verdade, Senhor. Porque a gente faz a oração na igreja e sai lá fora, brigando no trânsito, reclamando. Aí você que convidou ele para entrar, já põe ele para fora na primeira esquina. Não, Senhor. Eu quero fechar a boca, Senhor. Eu quero ficar calado. Eu só quero te servir. Vamos colocar de pé, irmão? Vamos orar? Deus é tão bom, gente. Às vezes nos falta direção de Deus, sabe? Às vezes nos falta alguma coisa que nos aproxime mais dele.